Estamos de volta com o Tribuna Independente nessa noite em que o nosso convidado, Joel Trinidad, escritor e palestrante e autor do livro As 6 Vidas do Novo Executivo. Entre as muitas perguntas, o Rodrigo Ramos, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, diz assim: quais suas dicas aos jovens executivos que querem obter sucesso, mas ao mesmo tempo a gente não quer deixar a felicidade de lado? Pois é, o sucesso é uma coisa realmente, Rodrigo, muito pessoal, né? Isso vai muito de acordo com o que eu posso trabalhar pelo aquilo que eu estou fazendo. E não existe felicidade no trabalho, isso é uma coisa muito interessante de dizer. A felicidade no trabalho está muito perto de uma acomodação, dentro daquilo que eu já sei fazer no automático, daquilo que eu já faço sem raciocinar, sem pensar muito. No trabalho, nós somos pagos para cumprir metas, cumprir desafios, nós somos especialistas em resolver problemas, né? Isso que é o principal. E quando isso acontece, nós entendemos que eu me realizo, então, no meu trabalho, né? O meu trabalho não é uma rotina, eu cumpro metas, prazos, eu tenho equilíbrio e tudo mais. Então, se eu faço tudo isso, eu me realizo. Então, em vez de buscar felicidade no trabalho, buscar a realização no trabalho é muito mais positivo, porque significa que todos os dias você vai ver alguma coisa nova, você vai aprender uma coisa nova, vai ter uma habilidade nova e isso vai te tornar uma pessoa muito feliz nas suas conquistas. Você fala que a tristeza é um sinal de que a mudança está próxima ou deve estar próxima. Sentir-se triste no trabalho, diz você no livro As 6 Vidas do Novo Executivo, sentir-se triste no trabalho é sinal de que é preciso mudar de emprego. Pois é, a tristeza está muito perto da improdutividade, quando você pensa na questão de trabalho. Mas a tristeza também pode ser momentânea, né? Pode ser momentânea. Uma vez eu havia lido em um livro voltado até mesmo para uma questão de depressão, até dentro do executivo, fala assim que depressão é não conseguir ficar triste, né? A tristeza vem e vai, né? Você hoje está muito ruim, amanhã está melhor. Agora a depressão não, depressão é um buraco bem fundo. Não conseguir ficar alegre, então. A depressão é você não conseguir se alegrar com a vida. Não, a depressão não conseguir ficar triste mesmo, porque assim, a tristeza ela é transitória, ela é passageira, ela tem uma razão, ela tem um motivo, né? A depressão não necessariamente tem um motivo. Ok. Né? Então, a tristeza não conseguir ficar triste, porque a tristeza é natural, que hoje eu esteja triste, amanhã eu me alegro e tudo mais. A depressão já não tem isso. Eu tenho motivos para ser feliz, mas não consigo ser feliz. Há alguns sintomas assim da infelicidade no trabalho, né? Por exemplo, domingo à noite, às vezes é comum a gente ouvir assim, relatos de pessoas que dizem: nossa, domingo à noite vai dando aquela depressão, aquela tristeza, porque no outro dia tem trabalho. Isso é um sintoma de que a gente está infeliz no trabalho? Isso é um sintoma de que a sua satisfação está no limite, né? É um sintoma de que todos os dias são segunda-feira. Segunda significa que a pressão que você recebe está muito maior do que a satisfação que você tem. Sendo que, na verdade, nós convivemos de política o tempo todo, né? Nós negociamos o tempo todo com os outros, com os nossos clientes, com os nossos parceiros, com os nossos colegas de trabalho, com o nosso chefe. A nossa vida inteira é uma grande negociação, né? Eu negocio com ele as minhas atividades e também o que eu vou realmente desenvolver, quais são os meus méritos em relação àquilo, e ele também negocia comigo os prazos, negocia a capacidade que eu tenho para resolver aquele problema, né? E com toda certeza ele me olha como uma pessoa da qual ele possa contar sempre. Então, quando eu digo que a felicidade ou a infelicidade no trabalho, ela me traz uma certa insatisfação constante, significa que eu não estou conseguindo encontrar nenhum outro canal, nenhuma outra maneira, algo que eu possa mudar. E isso é um sintoma que é muito difícil. A Socorro Mendonça, de Gurupi, Tocantins, ela pergunta se dinheiro compra felicidade. Olha, o dinheiro traz realmente uma série de benefícios para si, benefícios para a família, benefícios para uma série de situações com a qual você possa realmente desfrutar de equilíbrio e qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, ele também traz uma instabilidade quando se refere a relacionamentos. Porque aí você perde também o equilíbrio do quanto as pessoas estão sendo sinceras com você, do quanto elas precisam de você, ou do quanto elas estão ali juntas, com você acompanhando o seu trabalho, mas que não gosta assim.
Então, a felicidade, da mesma forma que ela está motivada dentro daquilo que você desenvolve por si próprio ou dentro do equilíbrio dos outros, o dinheiro também é. Porque se eu não trabalho e equilibro tudo aquilo que é positivo para mim, consequentemente isso vai resultar em felicidade. Mais questões, perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo. Dalcides, você participa, tribuna@redevida.com.br. Agora, Joel, a pergunta é do Raul, de São Luís, no Maranhão. Ele passa o relato dele para a gente, conta: passo metade do meu dia trabalhando, grande parte dormindo, e são poucas as horas realmente livres que me restam. Como conciliar relações amorosas, familiares e sociais com um dia a dia desses? Olha, isso é algo realmente muito comum nos dias de hoje, né? Essa falta de equilíbrio. A felicidade, ela requer realmente que nós tenhamos tempo e prioridade, né? E é isso que eu abordo realmente no livro, e essa é a ideia de trazer a felicidade de uma maneira mais racional e menos emotiva, né? O racional do qual eu coloco aqui, a minha felicidade depende de mim exclusivamente, né? Depende do meu equilíbrio de relacionamentos, da atenção que eu dou à minha família, da atenção que eu dou à minha esposa, aos meus filhos, aos meus amigos, e do quanto eu me sinto satisfeito e confiante naquilo que eu sou e me torno todos os dias, né? Então o equilíbrio é super importante. Você precisa realmente entender que tempo que você está sobrando para que você faça aquilo que te dá prazer, né? O cansaço é muito a ver com a questão do trabalho, mas se o trabalho que você faz existe uma certa satisfação, esse tempo acaba sendo bastante positivo. A gente está falando bastante sobre satisfação, sobre felicidade no ambiente de trabalho, mas e quando chega a aposentadoria? Não se corre o risco de, se alguém cuidou tanto dessa parte de felicidade, essa parte de bons relacionamentos e o trabalho como motivador na vida, a aposentadoria pode realmente ser uma fase, no mínimo, cruel. Pois é, você diz, eu como especialista em gestão de carreiras, eu recebo no meu escritório profissionais que estão em começo de carreira, que não sabem exatamente qual é a sua vocação, e o nosso trabalho significa de testificar a ele qual é a vocação naquele momento, quais são os seus interesses, quais são a sua formação e tudo mais. E também trabalhamos com um profissional veterano, que é aquele que já sabe o que faz, já sabe o que gosta, administra ali as suas prioridades, e também as pessoas que vislumbram a possibilidade de aposentadoria, que para muitas pessoas é um temor muito grande. Significa que eu vou ter um tempo ocioso além daquilo que eu já tenho como rotina. E o meu trabalho principal nesse momento é de tentar encontrar dentro desse profissional algo que ele possa fazer de melhor, que de repente ajude a transformar o que ele sabe de qualidade de vida ou de qualidade de profissional, no consultor, por exemplo, né? Alguém que trabalhou durante tantos anos fabricando um produto, se tornou um especialista, ele pode perfeitamente ajudar dentro da área do comércio, dentro da área da logística, dentro da área de serviços, por exemplo, como ele pode transformar isso. Então, isso é um dos nossos papéis, de tentar ajudar a encontrar algo que você se realize além do trabalho. Você aborda no seu livro As 6 Vidas do Novo Executivo. Tem uma parte que me chamou a atenção, foi a página 164, quando você fala assim: a dimensão espiritual, a parte espiritual, o espiritual no dia a dia, isso faz a diferença. Tal ponto que você diz assim que a fé é o equilíbrio do novo executivo. Tempos atrás, não se fazia nenhuma referência à fé dentro dos ambientes profissionais. Não se falava de fé na empresa. Tanto assim que hoje é comum a gente falar de empresa com alma, é comum a gente falar de espiritualidade, fazer cursos de espiritualidade dentro de empresas. O que é que está mudando e por que a fé é tão importante assim? Pois é, Dalcides, isso, quando eu percebi a questão das 6 vidas do novo executivo para falar sobre isso, e a fé era um dos pontos, um dos pilares, que é a espiritualidade, eu confesso a você que eu pensei que a espiritualidade era a parte mais difícil que eu teria para poder escrever. Como tornar algo imaterial em algo físico, né? Em algo presente dentro das nossas vidas. E uma outra confissão é que foi o capítulo mais difícil de concluir.
Porque a fé, ela se materializa naquilo que nós estamos no nosso dia a dia. Ela está dentro da busca do equilíbrio, da satisfação. Ele nos ajuda a buscar uma consciência maior do que aquilo que nós temos. Uma coisa muito bacana, Dalcides, é entender que a gente só acredita no amanhã por causa da fé. Né? Se hoje o dia está super ruim, está muito difícil, eu estou com um problema muito grande, eu acredito que exista algo superior a mim que está velando pela minha vida. Né? E eu só acredito na fé por causa disso. Eu posso também dizer assim, eu não tenho fé nenhuma, eu não acredito em nada. Ótimo, que bom que você não acredite, mas você também tem algo que você é imaterial, que você segue, que são as leis. Né? As leis que hoje regem a nossa vida, que é matar, roubar, tudo isso começou no Velho Testamento, ali é onde são as leis que foram dadas a Moisés em relação àquilo, né? Não matarás, não roubarás, né? Não furtarás, não adulterarás, ou seja, são leis que se tornaram-se materiais para que essas leis regessem a nossa cortesia do nosso dia a dia. Né? E nesse capítulo eu trago para dentro disso 4 pilares que são super importantes. Fé e medicina, né, ciência e religião. E dentro desse capítulo, visitando hospitais, eu percebi, e entrevistando também médicos, eles me diziam que os profissionais ou as pessoas que chegam no hospital e se internam por alguma razão, aquelas que não possuem nenhuma espiritualidade, levam muito mais tempo para se recuperarem do que aquelas que trazem uma fé professada de alguma forma. Consequentemente, aquela que traz uma fé, ela encontra uma motivação para melhorar. Automaticamente isso gera menos custos hospitalares, que afeta na questão do tempo de empresa e o tempo de hospital e, consequentemente, ajuda ele a olhar uma visão de qualidade de vida melhor. Quando a gente fala sobre segredos para a vida afetiva, você diz assim, ao menos você diz né, no seu livro que existem alguns segredos para a gente viver bem a vida afetiva. Quais são esses segredos? Eu imaginei assim, sei lá, um pouco de paciência, fidelidade. Quais são os segredos para nos ajudar nesses relacionamentos? Olha, uma das coisas super importantes quando se refere à vida afetiva, é, antes de tudo, entender que vida afetiva é diferente de vida familiar. A vida familiar é aquela que a gente nasce, ela já está pronta, né? Ela já está ali, é uma consciência de que quando o ser humano, quando se entende, ele já é dentro de um berço de uma família. E dentro dessa família aprende costumes, hábitos, né, e toda uma questão de valores e tudo mais. Só que, muitas vezes, uma coisa que se observa muito, que as pessoas fazem uma grande confusão, Dalcides, é que colocam a esposa no mesmo status da mãe. Né? Ou seja, a minha esposa tem o mesmo valor que a minha mãe. E eu faço com que esses relacionamentos sejam muito parecidos. Sendo que, na verdade, é um dos grandes equívocos principais. Né? Mãe é diferente de esposa. Daqui a algum tempo, se você coloca as duas no mesmo pé de igualdade, essa relação automaticamente se torna incestuosa. Né? Porque são uma situações diferentes. A esposa precisa ter um respeito, precisa ter uma identidade, precisa ter um valor diferente do que a própria mãe tem. Né? Então, ambas precisam, antes de tudo, entender que você é o único elo entre elas duas. Né? E ambas não precisam se gostar, mas precisam se respeitar porque você é o elo entre elas. Então, o segredo para uma vida afetiva, antes de tudo, é individualizar essas duas vidas. Né? Família é uma coisa, a vida afetiva é uma outra. Porque a vida afetiva é o que vai gerar filhos, é o que vai te trazer uma outra realização. Sucesso, paciência, tolerância, conhecer mais o outro. Hoje os relacionamentos estão muito dentro da qual as pessoas não se conhecem mais tanto, né? Tem uma pressa muito maior. Então, eu acho que isso acaba colaborando. Temos questões e perguntas, não só de telespectadores, daqui a pouquinho já vem o Paulo, mas tem também do nosso maestro, do nosso pianista. Vamos lá, Pedro. Eu queria fazer uma pergunta que eu estou assim, atento a essa conversa, né? E desde o começo tem sido falado que a realização no trabalho não é só uma questão financeira, também tem todo o lado da sua felicidade no trabalho e tudo mais. E eu percebi na minha carreira que o fato de eu ser feliz dentro do que eu faço também teve um retorno financeiro muito grande. Porque as pessoas que me vêm trabalhando querem estar comigo, querem me contratar e coisas do tipo. Então eu queria perguntar como o senhor também falou um pouquinho do trabalho,
de ajudar as pessoas que estão começando agora a escolher a carreira. Então, algumas dicas práticas para quem está nessa dúvida e está ainda pensando assim, poxa, mas eu vou optar por tal área porque tal área dá mais retorno, sempre deu mais retorno, ou não, vou optar por essa outra área que eu realmente sou apaixonado, se isso é uma verdade, se ser apaixonado pelo trabalho pode também trazer muito retorno financeiro. Olha, a satisfação pelo que você faz, isso é fundamental. Isso te torna um especialista. E um especialista feliz. Isso é o que é muito mais interessante. Né? Quando você busca se especializar, quando você busca fazer aquilo que você gosta, automaticamente você está vendendo ao outro o quanto aquilo te faz feliz. E automaticamente isso passa para as pessoas à sua volta. Né? Muitas vezes nós somos contratados dentro de uma empresa, mas a empresa não faz ali uma análise ou não pergunta para a minha futura equipe se ela vai se adaptar comigo ou se eu vou me adaptar a ela. As pessoas são postas ali com a obrigação de se darem bem de alguma forma e ambas terem a responsabilidade de entregar as informações, de trabalhar pelos resultados, de trabalhar em equipe, de ser obediente, de também ter a condição de prestar um trabalho de qualidade. Então isso tudo afeta, né? A satisfação vem dentro daquilo que eu faço de melhor e daquilo que eu também entrego de melhor. Né? Eu acho que essa é o principal segredo, é busca dessa qualidade sempre e a felicidade vem automaticamente com os ganhos e também com os resultados. E eu achei engraçado, o Pedro acabou de falar e a Leia Magalhães já fez um comentário sobre a sua fala, dizendo assim que talvez seja mais fácil ser feliz como músico do que carregando pedras. Será que é isso mesmo? Se você gostar e nasceu para carregar pedras, eu acho que dá para ser feliz também. Perguntas e questões de telespectadores, vamos lá. Dalcides, agora quem nos pergunta é a Lara Esteves, de Niterói, e ela está questionando, e se uma pessoa não possui uma ou mais vidas citadas por você, Joel? Assim, ela não tem namorado, também não tem religião. Ela vive da mesma maneira que alguém que preencheu todos esses âmbitos? Olha, Lara, né? Automaticamente você tem essas vidas, né? Porque todos nós precisamos, antes de tudo, personalidade, nós precisamos ter uma origem que é a família, nós precisamos ter amigos, né? Ninguém veio ao mundo para nascer sozinho, você pode estar passando por uma fase transitória de não ter alguém agora, né? Mas não significa que não exista pessoas no mundo que estariam dispostas a te fazer feliz. Então é uma fase transitória. Todos nós precisamos de um trabalho e todos nós também precisamos acreditar numa espiritualidade ou, na verdade, as minhas próprias convicções. Né? Então, ou seja, você acredita em si mesmo se você não crê em um outro Deus. Se você acredita em algo que seja muito mais superior a uma fase de entendimento. Né? Então, todos nós precisamos de um equilíbrio. O que, na verdade, acontece é o oposto para alguém que não tem essas 6 vidas. E uma coisa que é muito incrível, né, porque eu estava estudando sobre esse assunto, Dalcides, é o alto índice de suicídios que acontecem no Japão, né, em função das pressões do dia a dia, cobrança e tudo mais. E lá significa que, a partir do momento que eu cedo, eu não tenho um retorno daquilo que eu estou fazendo, eu estou me desmoralizando publicamente e aquilo afeta a questão da logística da minha própria vida. E na visão do suicida, ele é uma pessoa extremamente sozinha. Ele olha para trás e não vê família, e não vê amigos, e não vê alguém para o qual ficar, e não vê um trabalho que se realiza, não vê um Deus. Né? Então, quando a gente não tem o conhecimento de que as nossas vidas funcionam dentro de um equilíbrio, que temos que trabalhar por isso, eu estou dando valor àquilo que eu sou e daquilo que eu tenho. São realmente muitas as perguntas, inclusive 2 delas tocam no mesmo ponto, na questão da sexualidade. Acho que talvez, inclusive, inspirada pela pergunta que foi feita anteriormente, se dá para ser feliz sem o exercício dessa afetividade no relacionamento a 2. Me parece que você já respondeu sobre isso, mas pode completar, porque às vezes o relacionamento afetivo, segundo o que você colocou, ele tem outras dimensões. Ela pode não ser ainda realizada ou não encontrou ainda alguém, mas ela tem relações de amigos, ela tem relacionamentos com tantas outras pessoas que podem fazer bem, é isso? Sim, exatamente. A vida afetiva, na verdade, é alguém que a gente escolhe da multidão. Né? Imagina alguém viver no mundo e falar assim mesmo, ninguém é capaz de me fazer feliz.
E será que a gente tem essa condição de afirmar isso? Né? Existem pessoas que estão ali dispostas a nos fazer felizes e nós também de fazermos felizes. É mais uma questão de oportunidade, de interesse, de afetividade, né? E uma hora isso acaba acontecendo. A última pergunta da noite, vamos lá então. Você, telespectador, obrigado por ter participado com a gente. Paulo, última pergunta da noite. Joel, a Júlia quer saber como evitar a depressão ao se aposentar. Pois é. Olha, nós somos realmente seres motivados, né? A gente precisa fazer alguma coisa que nos dá feliz, que nos torna feliz, que a gente vai buscar um contentamento, né? Uma realização. O que temos que fazer ao longo da vida é encontrar realmente a razão para estarmos fazendo alguma coisa. Na aposentadoria, você também tem condições de olhar para trás e ver assim, o que eu fiz ao longo de toda a minha vida? Toda a minha existência. Eu fiz amigos, eu conheci lugares, eu conheci pessoas, eu repeti algo que me tornou um especialista. O que eu posso canalizar? Né? Muitas pessoas encontram ali um tempo hábil para fazer algo que elas não conseguiam fazer no passado. Né? Investe num negócio próprio, investe em uma atividade, investe numa consultoria, por exemplo, da qual ela possa fazer muito melhor. Né? Então, existem inúmeras possibilidades. O que tem que fazer realmente é você entender o que você gosta de fazer, o que aquilo te faz feliz e buscar realmente a mudança para a sua vida, uma mudança positiva. Eu quero agradecer a presença do Joel Trinidad, escritor e palestrante, autor do livro As 6 Vidas do Novo Executivo. Joel, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter participado com a gente e respondido às muitas questões e perguntas. Obrigado. Obrigado, Glaucides, mais uma vez. E quero agradecer a você publicamente por ter também colaborado com esse trabalho, né? Você é um dos prefacistas desse novo trabalho. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade da Rede Vida e me disponho ali a responder os e-mails dos leitores e está em uma outra oportunidade quando possível. Olha, esse foi o Tribuna Independente dessa noite, uma opção inteligente na sua noite. Eu fico por aqui agradecendo a sua participação. Obrigado por ter escrito para a gente, participado, comentado. A gente se vê novamente na quinta-feira, às 8h30 da noite. Mas agora você fica com o Jornal da Vida e logo em seguida com as emoções da novela que está tocando o coração de muita gente nesse nosso país. Que bom que você está assistindo Os Imigrantes aqui pela Rede Vida. Fica na paz, tenha uma boa noite e amanhã aproveite muito bem o seu dia. Tchau, tchau.